Não, os bastidores é o melhor. Os bastidores, ó. Só quero ver. Canequinha de brinde, personalizada. É o que ela tá importante. É. Olha aí. É, tem que ter alguma vantagem, né? Muito boa, né? Entre Anilhas, terceira temporada, segunda parte desse bate-papo com ele, Gerardinho e Vlad Bolani. E aí, rapaziada? Beleza, vamos fazer um brinde para a segunda parte do episódio. Faz aí, GG, a meu chão aí da caneca. Obrigado da caneca, eu adorei, personalizada, obrigado pelo presente, show de bola. Mais uma vez aqui com o Vlad. A caneca é Entre Anilhas, mas ele colocou meu nomezinho aqui, ó. O meu também, ó. Vlad Bolindo. Geraldinho. E as canecas são um oferecimento da Zap Fotos, ali na Avenida Itabiraba, freguesia do Ó, @Zap Fotos. Geraldo, você vinha falando da área de cardio, a área que mais tem problemas numa academia. O que vocês acham que deve a isso? Não, a gente estava falando na parte que acidente, né? Que acontece. Por que eu acho que é acidente? Na verdade, é uma analogia minha, né? Isso não é nada comprovado cientificamente, nem tem estudo nenhum. Pelo amor de Deus, porque eu já estou há 20 anos. Observação que chama. Observação. E assim, você pode ver, acho que a maioria dos acidentes, uns de 80%, 90%, é na área do cardio. Por quê? Porque eu acho que essa área é a área carente, a área que menos circula professor, menos tem pessoal em observação. E querendo ou não, o cara tá numa máquina, ele joga peso, beleza. Mas o cara tá na esteira, ele passa mal, dificilmente ele vai dar o start, né? O botão de emergência, as pessoas nem usam. Usa mais para parar a máquina porque parou do que para usar como emergência. Aí quando você vê, caiu, a pressão cai, a pressão sobe, diversas coisas. O cara vai treinar sem comer nada. Se ele pega um peso e ele tá sentado, a maioria das máquinas vai fazer você estar sentado, né? Acho que 90% das máquinas são assim, de musculação, sentado. Na esteira, não. Ou na bicicleta também acontece, mas na esteira é complicado, né? Não tem como. Vlad, e você como gestor, falando da parte de gestão, mas geralmente a maioria das academias, a própria área do cardio é uma área meio que isolada, meio afastada também do salão, né? Isso também não seria uma coisa a rever para evitar esses problemas? Vamos lá. O primeiro ponto. O GG, qual é o metro quadrado mais caro de uma academia? Cardio. Uma esteira. Sim, se eu uma calcular esteira. qual é a área que tem uma esteira, vou dizer que ela tem ali, sei lá, 70 por 1,40, 1,50, 1,80. Então ali você tem 1 metro e pouco quadrado. Mais a área de circulação. Mais a área de circulação, recuo atrás, que é uma exigência da vigilância sanitária. Tem várias coisas que são importantes. E uma esteira custa quanto, Geraldo? Uma esteira boa, para não dar problema. Uma esteira boa, ela tá saindo em torno de 25 mil aí. Então você coloca 25 mil reais num metro quadrado, 1,5 metro quadrado, 3 metros quadrados com as áreas de segurança. E quem cuida desse metro quadrado? Ultimamente ninguém, né? Por isso Então você não tem ninguém cuidando do metro quadrado mais caro da academia. E isso pensando numa questão como gestor. Então você tem um metro quadrado mais caro com menos cuidado. Tem alguma coisa invertida aí, não tem? Sim, sim. E aí a outra questão, que aí é do coordenador técnico, para que serve o equipamento? Qual é a finalidade dessa ferramenta, que é a parte do cardio? Seja a bicicleta, seja a esteira, seja o elipse, seja a escada. Qual é a finalidade? Para que serve? O que vai melhorar no indivíduo que realiza a atividade naquele equipamento da forma correta? O que melhora? Então, o coordenador tem que orientar a equipe o que vai melhorar. Se sabe que vai melhorar, então como que eu controlo o aluno realizando aquele exercício para que, de fato, ele melhore? A saúde cardiovascular dele, a tolerância, a performance, eu não sei exatamente qual é o objetivo de cada aluno. Mas você tem que trabalhar em direção ao objetivo do aluno. Agora, quando você não põe ninguém ali vira um parque de diversões. E aí, meu irmão, o cara que subiu na esteira, ele vai se desafiar ou não, vai tentar criar coisas, vai tentar inventar moda, vai tentar ver no YouTube se tem alguma coisa interessante. Laboratório. Essa é a palavra. E ele faz um laboratório com ele, né? E na verdade... E aí sobra para mim. Porque o uso correto do equipamento interfere totalmente no meu trabalho. As pessoas, a maioria das vezes, acha que, igual a gente falou, né, o investimento
Eu acho que seja um investimento alto, você tem que investir uma pessoa para cuidar, para ficar, para direcionar, ou investir até mesmo num curso, até para os próprios professores, que a gente falou sobre isso, que na faculdade vocês não aprendem isso, Não. entendeu? E no dia a dia conta muito. Porque você imagina, que a gente falou na brincadeira de nada, né? Bater. Isso é verdade, cara. É muito sensível, não é porque é uma esteira. E olha que é uma esteira que ela já atinge um grau de uso surreal. Mas mesmo assim é sensível. Você dá uma dedada nela ali, né? Uma dedada forte dói. Ela machuca. Estraga. Quando eu chego e vejo aquela dedada, Pra essa estragou, hein? Bandeirantes. Se eu fosse com carinho, aí eu fico pensando. faltou quase- carinho na dedada. Uma amiga minha fala, um Deus. homem de quase meio século e tal, uma dedada daquela dói. Não, mas é sério, porque você não precisa, não precisa bater na esteira, ela vai funcionar se você só apertar, entendeu? É isso, eu acho que tem que ter um pouco mais desse investimento. Essa, igual falou, a área de metro quadrado mais caro. Então você pega hoje aí uma esteira que ela é mal utilizada, até mesmo, às vezes o cara não tá dando a dedada, o cara não tá, mas o cara tá transpirando, tá suando em cima do painel, tá deixando uma garrafa congelada de água em cima do painel, aquilo tá Verdade. escorrendo. É eletrônico, vai dar problema, Uma gota numa fresta. vai dar problema. Então, Já assim, dando até choque, né? aí entra aquela parte que eu te falei, que é uma outra parte que tem que ser um investimento também, que tem que valorizar o pessoal da higienização, porque, cara, pensa, você acha que o cara sai da esteira, ele vai pegar um Perflex, ele vai limpar a esteira? Não vai, não vai. Aí entra o pessoal da higienização. Então, assim, não adianta. Aquela água que está lá em cima, aquela garrafa que vem com gelo. Cara, não sei se o cara coloca ali limão, você coloca ali, ela tá suando, vai entrar, vai no componente eletrônico, não funciona. O eletrônico e água não funciona, a não ser que ele seja feito para isso. Hoje tem esteiras que tem uns componentes que ela aguenta um pouco mais, é um pouco mais resistente. Mas não é viável isso, porque não é para isso. Por isso que tem um suporte, um lugar certo de colocar. Mas eu não sei, cara. Hoje em dia, eles têm uma mania de arrumar um galão de 5 litros. O cara não Chegou bebe do 5 Saara. litros, Ele mano. acabou de chegar do deserto, Geraldão. Aí o cara... Não, aí... Ele não mas toma isso- água o dia inteiro, quer tomar tudo na academia. Aí não toma, né? O cara sai daquele galão e diz, não, ele já faz uma musculação. Parece que chegou do posto de gasolina. Aí o cara vem com metade congelada e joga o whey lá dentro, joga o satanás, Nossa, vai mano. chacoalha, fica... Todo lugar que ele vai, ele molha. Não, e aí para ajudar, aí o cara vem vazio, joga a água lá fora. O estacionamento fica molhado, os caras jogando o resto de água fora. Aí ele vai no bebedouro, que é água geladinha. Nossa. O bebedouro, ele tem 50 litros de reservatório. O cara vai lá e me enche 5 litros, o outro enche 1,5, outro enche 3. Cara, por que você não coloca lá meio litro, consome, vai lá mais 1.000 litros? Não, ele vai, aí esquentou, lógico que vai esquentar. Ele vai lá jogar fora, pega mais 5 litros. Cara, não faz sentido. O cara com uma garrafa de 5 litros para treinar, ele não toma isso, porque o máximo que vai ficar lá. Não, tem gente que fica 3 horas lá na academia. Tem, mas não precisa, é 40 minutos, 1 hora. Bom, é a minha visão. Mas aí, o cara, né? Ele Mas o tem cara que- nem soa, porque o cara fica no WhatsApp. Não sei. Eu não queria Ele falar, quer assistir televisão fazendo esteira. Não dá pra É o suar. que a gente tava falando dos bastidores. Tem esteira hoje que o cara consegue linkar o fone de ouvido dele, o celular dele lá e uma tela que o cara fica assistindo. Mas, cara, qual é a intenção da pessoa ir para uma academia para assistir série da esteira? Uma TV até lá, passando uma notícia, até vale, beleza, você entendeu? Eu já peguei o cara lendo livro, cara. Como é possível, né? O cara lendo livro na esteira, e ele fala pra mim Ainda assim, bem que era livro. não, daí o cara... Não, ele já reclamou que essas músicas podiam mudar, né? Porque a gente não consegue concentrar. Eu não tô entendendo. Você quer concentrar no exercício, no livro, na música? Porque Nada bem, ele tá fazendo nada bem feito. você tá entendendo? Então, assim, essas coisas. Aí o cara se distrai, cai, machuca, e ele fala assim, porque não tem a manutenção, porque a esteira... Mas a culpa não é dele que ele tá distraído. O cara não aguenta nem andar direito e quer correr, entendeu? O cara não consegue dar um trote, quer correr. Então, assim, acontece muito. O cara chega na esteira, a esteira ela tem um tempo para reconhecer que você colocou velocidade nela. Então, você começa a esteira, deu start. Ela começa com 1,8, né?
Você vai apertando, vai para 2, 2,5, 3, tal, tal. O cara, aí chega no 5. O cara não tá aguentando andar com 1,5, com 2,5, 3, aí chega no 5, aí começa a acelerar e fica louco. Aí fala, a esteira tá ruim, ela tá acelerando sozinha. Tá, pô, tu apertou 300 vezes o negócio, você não tá aguentando andar, quer correr. Entendeu? É igual criança, sabe? Sim. Criança não sabe andar, mas quer correr. É a mesma coisa, ele aperta, e vai. A esteira pega e vai mesmo. E outra coisa que as pessoas precisam perceber. Quando você dá stop na esteira, ela para na configuração que você parou. Se você está lá 5.3, 7.8 e você dá, né, quer dizer, dá stop e dá start nela, vai começar de novo, o que acontece? Ela começa, não, algumas zeram, mas não, ela fica programada, justamente porque você deu vontade de ir no banheiro. Aí você dá stop, vai no banheiro, volta, aí você vem dar start de novo, ela começa a mesma coisa. Com o tempo, com a programação, tudo. O que você acha que acontece? Não, se liga a esteira, já está disparando, está derrubando os outros. Tá, ele não olha no painel, não está zerado. Por isso que você tem que, antes de você subir na esteira, você tem que olhar. A dificuldade que a gente tem de fazer uma manutenção no cardio é surreal. Você não tem noção. Por exemplo, eu vou lá e eu preciso lubrificar as esteiras. Tudo bem que hoje em dia as esteiras estão saindo, né, com um sistema novo, você não precisa mais lubrificar. Mas todo equipamento precisa de uma certa lubrificação, de uma limpeza. Então, como que você corrige, por exemplo? Porque a esteira, a lona, ela vai dando uma elasticidade a partir de um certo tempo, de você pisada, sobe um cara que pesa 30, 40 quilos, vai laceando, aí sobe um cara de 80, um cara de 150, ela, lógico que vai lacear. Então, você precisa colocar ela para rodar e ir ajustando para poder ela esticar a lona. E o que acontece? Então, você precisa da esteira estar ligada, por barulho, para ver se o rolamento... Qual é o barulho? Se é o rolamento do motor, se é o rolamento do eixo, tem vários. Aí você tá ali, quando vê, cai. O que é isso, gente? Aí que foi? A pessoa vem com fone de ouvido, com o celular na mão, sobe na esteira, não tá nem olhando. Ela olhou, não viu ninguém, ela sobe. A esteira tá ligada. A esteira tá ligada. Então, por que às vezes demora? O cara fala, pô, Geraldinho, você ficou aí, a tua equipe ficou um dia no cardio. Ficou, por quê? Porque eu faço 2 ou 3 e observo. Tem que ficar ali. Porque você imagina uma pessoa de 70, 80 anos que vem, sobe na esteira e cai, me quebra um fêmur, bate a cabeça. Então, é muito além da manutenção, o todo, entendeu? Inclusive, a minha gerente, a gente sempre conversa sobre isso, sobre espaço, sobre onde você está fazendo, sobre não deixar nada avulso. Por quê? Porque o espaço, às vezes, que a gente tem é pouco. E se você ocupa esse espaço para fazer uma manutenção, você está ocupando o espaço de alguém. E a intenção não é essa. O cliente não pode ser incomodado. E essa forma também, isso também é uma forma de você preservar. Por quê? Antigamente, voltando às esteiras que você lubrificava, você tinha que lubrificar a esteira, deixar ela rodar um período, né, para não ficar pingando e tal, para a lona ficar lubrificada. Cara, quantas vezes eu tava lá? Não sobe. E o cara tá em cima. E aí vai. Já caiu, já foi, já... Cheio de óleo. Cheio de óleo não, porque o óleo tá protegido, mas a esteira tá ligada. É um tempo de mínimo a 10, 15 minutos você deixa ela lubrificando, porque ela precisa espalhar entre o eixo e a lona, né? Sim. Porque senão ela vai pro deck, o deck é madeira, o que o deck vai fazer? Vai absorver. Aí você incha o deck, aí você vai ter que trocar o deck. Entendeu? Então, tudo isso leva em consideração. Então, às vezes, você tem um tempo curto para fazer, um espaço minúsculo, entendeu? E ainda tem essa parte. Já aconteceu, eu com a esteira desmontada, fazendo uma manutenção, uma limpeza preventiva, e a mulher só faltou montar cavalo em mim, cara. Você não tá me vendo? Eu não te vi. Cara, eu sou um cara de 140 quilos, 1,70m, você não me viu? Aí é sacanagem. Um lisonjeio. Mas o que é isso? Tá focado em outra coisa. Celular. A galera tá alienada, né? Tá. O celular tá ficando mal. Ô, Geraldo, e Geraldo pros dois, né? Pro Vlad também, né? A parte de cardio também, apesar de causar muito problema e ser muito caro, é a parte da academia que eu acho que vem com mais tecnologia, mais avanço tecnológico, né? Você, como que você, da parte da manutenção e o pessoal, limpeza, tudo, consegue estar atento à inovação e vocês recebem algum treinamento em parte das fábricas, as coisas? Porque a grande maioria vem até em outras línguas sem ser português, né? Como que vocês fazem para saber manusear corretamente e deixar ela funcionando do jeito que tem que ser?
Bom, a parte que vem, eu tá ali, não vai no Embromation, né? Você vai um tutorialzinho e Eu tal. queria te falar, mas eu falo inglês. Não, Sou não fluente em necessariamente. inglês. Pelo amor de Deus, não me comprometa, eu não falo nada. O que acontece? Hoje em dia, as fábricas, elas até dão. Mas isso, quem tem que proporcionar isso é o contratante, quem compra, né? O proprietário, o gerente. Por quê? Porque você imagina que, como eu vou chegar na fábrica e vou falar para ele, você vendeu lá para a academia da Alta Esteira, quero fazer o curso. Tem o curso lá para você fazer, isso aí é fato. Mas você imagina o cara que investe aí 1,5 milhão, 2 milhões na área do cardio. Se ele chegar para um fabricante desse e falar assim, eu quero que dê curso para... Só vou fechar se você der curso. Você está óbvio. entendendo? É óbvio. Tanto é que uma marca anterior, ela tinha, lá atrás, eles tinham um técnico deles, que atendia a gente, e eles dão curso. Até hoje, só que o curso é pago, né? Não estou errado, o cara também não vai fazer isso. O curso é pago, e hoje eles não têm mais o técnico deles que atende. O que eles fizeram? Eles transferiram isso para assistência técnica. Então, se você precisa de alguma peça, alguma coisa, ou de um assunto maior, você tem que ir até essa assistência técnica, e o cara faz o pedido, porque você não... Tudo bem, você consegue até comprar uma coisa ou outra hoje na internet e tal. Eu que já estou há anos, eu já tenho todos os fornecedores, eu não passo perreio com isso. Mas imagina você pegar um equipamento, tem um negócio que chama via explodida. Vocês sabem o que é isso? Não. A via explodida, ela é a ficha técnica de cada máquina, que ela vem com uma numeração de cada parafuso, de cada parte. Legal. Então, a partir disso, você consegue pedir. Então, vamos supor que você pega o crossover. Crossover, eu preciso da peça do crossover número tal. Código tal. Então, o cara já sabe, já te atende, beleza. Muitos você tem que ir até uma assistência técnica, o cara vem te atender e faz Só para fazer isso. Só para fazer isso. Você tem que pagar por isso. O cara não vai fazer o deslocamento. Então, se você tem o curso, você tem acesso a essa via explodida. Você entendeu? Como é que é o nome? Via explodida. Via Explodida. explodida. Que você tem... Expandida. Tá bom. O que acontece? A partir disso, quando você tem um curso direcionado daquela determinada marca, daquele determinado equipamento, porque todo ano, a cada alguns anos, eles mudam, né? A RT, 35, atualizam. Então, você tem que continuar a acompanhar esse curso. Então, a partir disso, você tem condições de poder fazer esse pedido para a fábrica. Se você não tem esse curso, se você não é um técnico que é cursado com eles lá, não tem esse certificado deles, você não consegue. Cara, por que esses caras não deixam gravado esse curso, pô? Bom, eu não sei. O fabricante tem interesse em vender máquina. Por que quer vender manutenção? Eu não sei se é bem se ele quer vender manutenção ou não. Eu acho que é uma forma... Sistema. Não é nem complicar, Brian. Aqui também os caras têm máquina que ela é muito complexa, entendeu? O cara não é qualquer Zé Ninguém que não, vai aí chegar tudo lá bem, mas em linhas gerais desse exemplo que você deu, brother, fizemos a atualização da esteira RT número tal, trocou o item XY. Está aqui o vídeo falando sobre isso. Tanto é que facilitar o acesso da informação. Tanto é que acontece. Você pega um técnico hoje de eletrônica, eu tenho esteira que o fabricante não fornece mais peça. Então eu preciso de um inversor, eu preciso de um painel. Aí o que acontece? Tem que correr por fora. Aí tem que correr por fora. Aí o que acontece? Até mesmo os próprios caras que vendem a marca deles, eles vendem alguma coisa similar. Esse painel com esse inversor. Então você é obrigado a comprar o painel com o inversor, porque ele tem um parâmetro que precisa ser corrigido. O painel tem que reconhecer, né, junto a ele. Então, assim, e não é qualquer um. E o cara tem que te fornecer o código para você corrigir esse parâmetro. Senão você instala lá o inversor e o painel, beleza. Você coloca para dar start nela, para ela andar, ela para. Você põe em velocidade, entendeu? Ela zera. Então, ele precisa reconhecer. É um computador, né? Precisa reconhecer um comando com o outro. E aí você faz adaptações, entendeu? Não é gambiarra, gente. É adaptação técnica. É sério. Tem uma esteira parada aqui, eu quero ver se o Geraldo vai fazer uma adaptação técnica nela. Calma, que tem coisa que tem que ser tipo um padre, um coisa, tem coisa que tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé, calma aí. Falando em fé, vamos falar de má fé. Geraldo, falando má fé, o Geraldo já ficou em choque. Tá rolando muito na mídia recente, agora, nos dias pra cá. Grandes redes estão comprando diretamente da China máquinas de procedência duvidosa
Então, pondo Nomes. logotipos da Hammer e outras marcas mais tops. O que você tem a falar sobre isso? Você já viu, você já achou? E qual que é a diferença? Em termos de segurança, o que isso pode acarretar, caso lá? Vamos lá. É simples, isso aí. É simples de você fazer uma analogia sobre isso daí. O seu carro dá problema e vai lá, você tem uma peça original, você tem uma peça paralela, certo? Você opta pela paralela, porque ela é mais barata do que a original. Mas você sabe que a partir do momento que você optou pela paralela, você não tem garantia. Entendeu? É a mesma coisa. Os caras fazem isso. O que muda, muitas vezes, é um detalhe ou outro. Sabe por quê? Porque o que acontece? Tudo eletrônico hoje vem da China. Tudo eletrônico hoje vem da China. Aí depende de como você usa, porque aí você tem um motor de qualidade, você tem um inversor de qualidade, mas tudo hoje vem da China. Se você abrir hoje uma esteira X, uma Y, uma Z, você vai ver que os componentes são os mesmos. Muda pouquíssimas coisas, a não ser aquelas antigas, do passado e tal. Mas tudo vem da China. Agora, o que muda, o que não dá para você mudar é sobre a estrutura. Você pega uma máquina da marca X, que ela tem uma procedência, ele tem um nome a zelar, então ele vai fazer de uma certa forma. Né? Ele vai fazer com que essa máquina tenha uma durabilidade, tenha uma segurança, porque é o nome dele que está envolvido. Quando o cara pega um cara que vai lá e copia a máquina, porque hoje em dia solda, corte, já era. Você tem uma máquina que faz o corte do ângulo, uma máquina que solda MIG ou tal, fez um acabamento bom, colocou os acabamentos, colocou marca tal, você vende. Mas e aí? E a procedência? Por quê? Porque essa marca, ela tem um nome, ela vende sobre um valor, ela ganha em cima e tal, lá na frente que ela vai ganhar. Então ela vende, ela às vezes ganha mais na quantidade, né? Porque ela tem uma qualidade. Agora, você acha que um cara que fez tudo isso clandestino, que está fazendo uma máquina pirata, ele tem a mesma qualidade? Por quê? Você pega, vamos supor, uma extensora, ela tem um tubo 2020, parede não sei o quê, tá lá. E você acha que o cara vai usar o mesmo material? Não vai. Então é onde, em pouquíssimo tempo, você vai ver que deu ruim. Entendeu? Mas tem uns picaretas aí. Vlad, e você acha que dá muita diferença ter uma marca X e Y no salão na parte de musculação? Tem muita diferença, além da ergonomia? Porque tem máquinas que têm uma ergonomia totalmente duvidosa, né? Cara, eu fico com o que o Geraldo falou. Se o cara quer vender e ele quer ter o máximo lucro na venda, ele não vai usar o melhor material, talvez não use nem o melhor engenheiro para fazer o projeto da máquina. E por vezes, é o que você falou, a máquina, nas questões ergonômicas, como você vai se posicionar, nas questões biomecânicas, como que ela funciona, não dá para eu garantir que ela está na melhor condição. Então, eu fico com o que o Geraldo falou, o cara não vai investir nem engenheiro, nem nada. Tem um detalhe que a maioria não sabe. Uma máquina hoje, ela não é só montagem, corte e vai. Ela precisa obedecer, principalmente quando ela trabalha individual, né? Que é articulado e tal, individual, ela precisa obedecer o quê? Ela precisa obedecer que o mesmo peso que eu tenho na direita, eu tenho na esquerda. A mesma distância que eu dou, ela tem igual na perna. Então, às vezes, o cara não sabe por que está sendo uma dor de um lado ou do outro. Mas isso acontece muito. Eu já peguei máquina que ela está totalmente descompensada de um lado e outro. E aí você fala, cara, e às vezes você tenta acertar, você não, o que eu já fiz? Eu fiz tudo, não consigo. Aí o cabo de aço fica escapando. Quando é de correia, a correia fica comendo um lado do que o outro. Você não consegue acertar. Por quê? Porque a máquina ela foi construída de uma forma errada. Ela está descompensada, ela está torta, ela está empenada, ela está uma série de coisas. Ô, Vlad, e tá tendo muita máquina, tipo, como que eu posso dizer? Articulada, né? Essas máquinas articuladas, elas são uma forma de baratear as máquinas? Ou é uma evolução realmente dos estudos? Meu Deus do céu. Você tira de tijolinhos e o guia de tijolinho e cabo, economiza. Você tem que pôr e tirar a anilha. Sim. Então você dá, certamente, a máquina mais barata para você colocar. Mas se você pensar em biomecânica, puxar de cima para baixo com cabo ou com articulado, o que vai mudar algumas coisas de postura,
Então, por exemplo, você tem uma articulada puxando de cima, você pode puxar com ela vindo aqui, lateral ao tronco. Se você tem uma barra, você tem que deixar a barra passar, ou ela vai passar na frente ou ela vai passar atrás. Então, tem uma questão sutil. Você pode trabalhar unilateral. Tem algumas questões que você pode... Eu não queria falar a palavra florear. Vai puxar de cima, meu irmão. É puxar de cima. Se você puxar elástico, puxar cabo, puxar... Cara, você está puxando de cima. O movimento articular, pela análise biomecânica, é o mesmo. Então, as questões do movimento é o mesmo. Então, na questão de equipamento, ele é mais barato. Depende muito desse mais barato. Às vezes você tem uma máquina que ela é cabo de aço, tijolinho e tudo, mas você tem uma máquina que é articulada, que ela é tão bem projetada, tão bem feita, que ela às vezes sai mais cara do que uma máquina. É a marca, né? marca, A qualidade. A qualidade que eu tô te falando, a qualidade manda muito. Mas eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu acho que o Vlad falou, né, a puxada é mesmo e tal, mas e aqueles... Tem uns caras que fazem uns negócios que eu não entendo. Por exemplo, no Smith, o cara me ajoelha no chão, né? E quer fazer perna. É válido isso? Funciona? É válido. Vou passar agora pro Vlad. Qual que é o exercício? O cara fica lá de cata-cavaco, lá, de 4 no chão, aí põe o Smith assim, aí põe peso e fica chutando pra cima. Assim, faz o frog, não é? O glúteo, chama isso? É o frog, não é o que ele tá falando? Não, é um glúteo. Não, é uma extensão de quadril, é um glúteo, não é? É um glúteo. 4 apoios e empurra pra trás. Tem uns que põe até o cotovelo, assim, um negócio assim, não entendo. Eles querem saber o quê? Não, é válido isso, porque a gente tem máquina hoje que faz isso, né? Se o cara tá feliz em fazer, é válido. Ele paga uma mensalidade? É válido. Alguém vai ganhar com isso. Ele pagou 139. Ele pode tudo. Tecnicamente é um exercício um pouco eficiente, é muita invenção. O glúteo é um músculo extremamente forte. Para esse movimento, não gera ganhos importantes. Então é a máquina para isso. Não tem ergonomia e biomecânica para isso adequada. Continua batendo na tecla, os caras batendo na descalça. Nossa. É um jeito aí que a galera... Até a hora que caiu uma anilha de 20 no pé do peão, acho que para. É uma modinha, né? Infelizmente a gente tá vivendo muita informação em cima do fitness, tá gerando muitas modinhas que acabam levando mais ao risco. Agora, a moda agora é um celular, uma garrafa de 5 litros, um tripé para ficar gravando. Mas não é do Kinder Ovo, não. Não, eu não quis dizer do Kinder Ovo. Mas você pode ver para você ver, chega a ser engraçado. Você entra na academia assim, tá o cara com uma garrafa, né? Dessas, E o fonão? O fone é... Não, o fone agora que ele... Não, e o óculos que grava agora, né? O fone é assim. E a bolsa? Tem o óculos que grava e o tripé, mano, eu não sei nem... Não, agora tem uma bolsa também, né? A bolsa cheia de coisa. O cara tira o whey na academia. O cara tira a garrafa de whey dentro da academia. Começa a pôr o dosador no bebedor. Mano, você não fez isso em casa. Não, os caras jogam na boca, assim, pega... Vai morrer. Vai morrer. É trabalho do Os professor, caras né? em casa lá, que jogam direto na goela, assim, Não, e ele começa a chorar, coitado, dá dó, assim, vou dó. Eu já fico preparado para dar aquela nas costas, né? Esperando, né? Você sabe que, voltando ao assunto da máquina articulada, eu vim montar um set de máquinas esse dia, mas é muito rápido. E aí, e a segurança? É a mesma, que você falou que existe marcas boas e tal, o preço às vezes é até mais caro. Ela é efetivamente segura? Porque eu vi o cara montando, ela chega com manual, aí tem o que você falou, tem os parafusos numerados. O cara sozinho, ele montou 6 máquinas esses dias, mas assim, tempo muito rápido. Pronto, hoje em dia, a máquina hoje, ela vem, primeiro que ela vem uma cartela assim, ó, tudo a vácuo, com os parafusos, tudo numerado, X, ou por letra ou por número, entendeu? E a peça lá, então já vem um desenho. Cara, qualquer criança monta uma máquina hoje. Meu, o cara montou muito rápido. Mas e a segurança? Então, mas aí que entra a manutenção, a preventiva, porque você não pode esperar que essa máquina... Meu, você imagina, você monta lá um braço articular, você monta lá, ele trabalha, tudo bem, tem um rolamento, ele tem uma trava de segurança, ele tem uma arruela que impede que o atrito direto com a porca, seja com a peça, tudo isso, beleza. Mas com o tempo, vai batendo, vai coisando, ele vai soltar, ele vai ficando frouxo. Então aí entra a manutenção, entendeu? Que é preventivo. Você vai lá, aperta, ajusta. Só de eu olhar para a máquina trabalhando, eu não sei se ela está torta ou não. Então você vê, parafuso tal, o barulho, por exemplo. O barulho é uma coisa que me incomoda muito.
Então eu vou lá, lembra que eu falei da outra parte, você coloca a mão na máquina, cara, parece sacanagem, mas não é. Você coloca a mão na máquina, o ruído que ela tá, você vai seguindo o ruído pelo tato, às vezes pelo ouvido você não consegue. E você vai chegar no lugar. Então o que é isso? Ajuste, apertar. A segurança é essa, não existe. Se você fizer corretamente, usar a máquina corretamente, não tem o que dar errado. Agora, lógico, precisa dar manutenção. E esse é um gasto que não tem como você não ter. A máquina sendo nova, a máquina sendo usada ou não, tem que haver manutenção. Isso aí é fato. Entendeu? Não tem como fugir. Chegou as máquinas onde eu trabalho, chegaram uma meia dúzia de máquinas, exatamente meia dúzia, inclusive. E aí chegou nas 5 horas da tarde. E as máquinas bonitas, tal, coloridas, pareciam uns Transformers até, né? E aí 2 ajudantes, só que ficou só um cara pra montar, né? Aí os caras separaram assim, as máquinas assim no chão, isso aqui. Meu, toda hora vinha alguém. Mas que máquina é essa? Aí o pessoal começou a pegar os papéis, você sabe como que é o pessoal organizado. Aí começou a pegar o papel de uma máquina e jogar com a outra, ele só começou a mexer as pernas. Meu, o cara foi ficando doido, bicho. Aí teve uma hora que eu vi o cara se equilibrando. Aí eu colei do lado dele e falei, porra, meu, o pessoal, pra ficar curioso não tem uma, mas pra ajudar não tem um, né? Ele falou, é. Eu falei, putz, mano, você vai indo embora. Você vai sobrar pra mim. Na maioria das vezes, o curioso atrapalha mais. Tem um ditado, né? Que acho que, não sei se porque eu sou mineiro, tem muito ditado nos mineiros, né? Mas muita ajuda é aquele que pouco atrapalha, né? Então é melhor estar perto de alguém que está cagando do que alguém que está trabalhando. O cara está trabalhando, deixa o cara trabalhar, não pergunta, não fala, deixa, porque às vezes você está concentrado e você só quer, hoje eu trabalho muito com fone. Para ninguém encher o saco. Não, o cara tá falando ali, eu tô fingindo, às vezes eu tô escutando, mas eu finjo. Aí eu começo a cantar, eu gosto do sertanejo. O cara fala, tô falando com você, comigo? Cara, porque é sério. Porque tá uma carência também dentro da academia, todo mundo quer pronunciar, todo mundo quer bater papo. E tira a tua atenção, porque eu tô te falando, você pega uma esteira que ela tá dando alguns problemas, você precisa de atenção. Você pega uma máquina, porque uma máquina é ferro, é rodando, é isso? Não, mas tem que ter atenção. Atenção até mesmo que você vai fazer. Ontem eu estava conversando, eu, mais 3 pessoas, e hoje, né, falando tal. Cara, eu quase bati no menino, só para você ver a minha falta de atenção. Eu estou 20 anos nisso. Então, principalmente numa máquina. Você imagina se eu solto um braço e eu estou desatento, e esse braço pega alguém, ou esse cabo de aço escapa e pega alguém. Por quê? Porque quando você está prendendo o cabo de aço, ele pode escapar. E quando você vai fazer o teste de carga nele para ver se ele atingiu ou a distância, ou a carga, ele pode escapar. Então, você tem que ter essa atenção do outro lado. É muito importante isso. Então, assim, e as pessoas, às vezes, ela quer participar de uma forma meio invasiva, entendeu? E acontece muito isso. Você está na máquina ali, o cara quer entender. Não, por favor, né, e tal. Aí você fala, não, essa máquina aqui não é boa pra caramba, tal. E põe o fone, põe no último volume e vai. Acho que tudo que o Geraldo está falando é tão importante em alinhar isso com a equipe, brother. Porque se está tendo isso, se está montando a máquina, está fazendo a prevenção, está fazendo a manutenção, seja o que for, cara, a equipe inteira tem que estar orientada a orientar o aluno a não encher o saco do cara, brother. Percebe que é um erro de comunicação, as empresas sofrem com isso. Então, o professor não ensina o cara a usar tecnicamente o uso técnico da máquina. O professor não ensina o cara a ter o uso, vamos dizer assim, fisiológico ou biomecânico correto, que é a obrigação do professor, também não explica direito. A gente está falando do cardio agora, né? Então, o uso técnico do equipamento, os botões, como é que funciona, onde está botão, como é que usa, por que não pode pôr a mão aqui, por que você não pode pôr a garrafa aqui, tudo isso é o professor que tem que orientar. Não dá para ele falar, peraí, chegou um aluno novo, me chama que eu vou orientar. Tá louco? Mano, caraca. Então, tem que ser o professor. Então, o professor tem que orientar o uso do equipamento, orientar o método e o jeito que ele vai realizar o exercício no que diz respeito à condição e o objetivo dele. E tem que ter essa comunicação na presença do cara da manutenção. Olha, o cara da manutenção está aí, ele está fazendo o serviço dele, mas a gente não pode atrapalhar o cara. A gente não pode nem chegar perto, porque tem risco de uma ferramenta, como ele está dizendo, percebe? A profundidade e a importância do trabalho bem realizado quando a equipe está alinhada, né? E se ele não alinha isso com a equipe técnica, quem que vai alinhar? Quem que vai dar essas orientações? Quem que sabe de todos os perrengues, riscos que podem ter? Uma parte, né? Eu sofro hoje com uma maleta, e às vezes você carrega uma maleta pesada para você não ter aquela
um monte de coisa jogado, justamente para não ocupar espaço. Eu tenho coisas que eu faço, cara, que eu viro noite trabalhando. Eu saio de casa às 4h30, 5 horas da manhã, trabalho o dia inteiro, trabalho à noite, só vou chegar em casa dia à tarde. Por quê? Porque, por exemplo, a gente faz manutenção em tudo. Você tem um piso hoje, a maioria é vinílico, então você usa uma cola e tal. Essa cola causa desconforto, mau cheiro e tal. Você vai ter que fazer numa área que é muito utilizada, então a pessoa vai ter que parar ali. Então isso tudo, a manutenção, lógico, a maioria não quer nem saber, o cara quer ir lá ganhar o dinheiro dele e ir embora. Esse é o diferencial do Geraldinho. Porque eu me preocupo com o espaço, com o aluno, qual os confortos vai causar, entendeu? Para aquela unidade, para aquele aluno. Por quê? Porque você imagina hoje que as pessoas estão... tudo hoje o cara como é que é? Quando tem déficit, não é? TDAH ou então alérgico. Igual você é alérgico pra caceta, mano. Não podia nem peidar pelo cara, o cara tava fazendo mal. Então o que acontece? Rinite. Só foi um peido. Não, mas você rinite. Você imagina... Aí você imagina hoje, você vai lá, pega uma cola, né, que é uma química que você estampa, né, ou você vai pintar uma parede, então tudo isso, o cara que faz manutenção, ele tem que ter esse cuidado, você entendeu? Olhar, por exemplo, você vai fazer determinado serviço, determinado local, você chegar e você vai lá na planilha de aulas, ver a execução, qual aula, eu vou fazer na sala de dança, sala de aeróbico, qual horário que vai ter aula lá? Eu consigo fazer o que eu tenho que fazer nesse espaço de tempo? Eu vou atrapalhar? Porque, cara, o que as pessoas a maioria de funcionários, às vezes o cara não tem essa noção, que às vezes você está ali por causa daquele aluno, o aluno está ali por sua causa. Sim, sim. É o contrário. Então, eu brinco muito, tem uma amiga nossa que chega lá, que eu sou encarregado do estacionamento de uma unidade. E geralmente quando eu tô lá e ela chega, eu abro a porta do carro, eu falo, deixa que eu estaciono, tá? Eu brinco muito com ela isso, mas isso é uma forma de agradecer ela por escolher a sua unidade, porque hoje o cara tem Gympass, Totalpass, ele pode treinar em qualquer lugar. Pode treinar em qualquer lugar. Então, se você não tem essa visão, esse respeito com os alunos, ele vai em outra. Porque não faz sentido, não faz sentido você ir num lugar onde você não é bem recebido, que você não gosta, você vai voltar lá para quê? Então, você chegar, ser bem tratado, ser cordial, só trata da maneira que gostaria de ser tratado, só isso. Então, assim, um sorriso no rosto, um obrigado, com licença, desculpa, vou fazer depois. Eu brinco muito, eu estou numa máquina esperando, o cara fala, você está usando, não, está segurando para você. O cara queria usar aqui, tá? Entendeu? É uma forma do cara não ficar chateado por você estar ali segurando a máquina, e o cara, né, você fica leve, porque, mano, é um clima pesado. Você pensa num horário de pico, os caras que tomam uns trem aí, e chega lá, você tá impedindo uma máquina que ele gosta de treinar pra caramba. Um banco de supino parado, porque o banco soltou e o cara acabou de tomar o pré-treino. Na segunda-feira tem 4 máquinas de supino em manutenção. Os caras vão te bater, velho. Bate na segunda-feira. Eu sou um cara que, no mesmo tempo, eu sou emocionado, odiado. Você imagina, cara, tem cara que, era amigão meu, nossa, o cara trabalha muito, eu vivo correndo, eu sou aceleradão. Aí, um dia que ele usou a máquina que a peça não ficou pronta, o torneiro não entregou, não chegou e falou, aquele gordo não faz nada. Mano, então assim, tem que tomar esse cuidado. Então, por isso que você tem que manter essa distância, ser cordial, ser educado, mas saber que ele tem uma certa distância. O seu limite é aqui, ó. E o meu é aqui. Para não virar bagunça. Para não virar bagunça. Porque da mesma forma que eu sou educado, se o cara falar qualquer coisa atravessada para mim, eu vou falar para ele. Você é deselegante, você é mal educado. E eu não aceito. Uma das coisas que eu não aceito com nenhum dos colaboradores, como eu não aceito os colaboradores, faça isso também, porque tem uns caras determinados funcionários na academia que são responsabilidade minhas. Então, uma das primeiras coisas que eu falo para eles, a gente não aceita que nenhum dos nossos clientes trata vocês, mas vocês também não podem. Então, a maioria das vezes, é isso, cara, respeito. E fez com respeito, tratou com carinho, fez com atenção, tudo dá certo. Então, Vlad, quer dizer que o Geraldo e a manutenção é tão importante quanto o professor? Tanto importante quanto Tira ele para ver o que acontece. Eu vou além. Eu acho que a primeira pancada da academia, além do investidor, é lógico que o cara, né, te dá essa oportunidade, é o pessoal da higienização. Você não consegue usar um banheiro fedido. É só tirar esse cara para você ver quanto ele é importante. Você não consegue. Você não consegue essa experiência. Tira ele para ver o que acontece. Você não consegue. Você vai entrar na academia, um lugar ambiente
cheiroso, cara, é gostoso pra caramba. Sim. Você entendeu? Aí você imagina. Então, eu acho que precisa ser um pouquinho mais valorizado. Eu acho que ainda mais na era que a gente está entrando agora, que está carente essa mão de obra, está difícil, tá. Então, eu acho que se você pegar e instruir essas pessoas e chamar ela, mostrar para ela qual a importância delas lá, eu acho que isso vai melhorando. Isso também, cara, vamos ser sinceros, né? Como eu falei outra vez, socialismo para mim não funciona, não é capitalismo. Todo mundo trabalha porque precisa de dinheiro, precisa sustentar, precisa. E a melhor forma de você agradecer o pessoal que está na linha de frente é bonificar, às vezes um simples agrado ou reconhecimento, isso é muito importante. Quem é que não gosta de ser reconhecido? Então, eu implementei isso com relação à bonificação de equipe geral. Não, tem que ter. Batemos um resultado da empresa, o que é responsabilidade da venda, da equipe comercial, vendas? É entrada. Entrou, é a equipe de vendas. E manutenção do cliente, a renovação, de quem é a responsabilidade? De todo mundo. Todo mundo ganha. É errado você bonificar de novo o cara da vendas pela renovação. Não tem nada a ver. Não foi ela que fez outra venda, a galera lá da comercial. Eles vão ficar bravos comigo, mas tá errado. Quem que fez o cara ficar? Foi a máquina que estava funcionando, foi a equipe de higienização que manteve o lugar limpo e o professor que atendeu bem. A partir do momento que o cara fica, já não é mais do comercial. O comercial só tirou o pedido, ele já está satisfeito. Consegue entender? Sim, então, à medida que você faz uma escala, e é óbvio, né? Bonificação tem toda essa cadeia de reforçamento, a gente chama, tem toda uma estratégia, não é simplesmente sair distribuindo dinheiro, não é tão simples. Porque o Geraldo fez o trampo dele direitinho, ganha uma parte da bonificação que é para a equipe. Você fez um trampo meia boca, você ganha a mesma parte igual a dele? Você faltou um dia, se atrasou, não justificou, teve 2 reclamações de um cliente sobre você, do Geraldo é 0 reclamação, 0 atraso. Aí nós vamos distribuir, vou falar um número aqui, R$100 para cada um, e você recebe 100 igual, com essas faltas que você cometeu. Consegue entender? Bonificação não é simplesmente distribuir dinheiro, tem que ser justo a distribuição. Quem entregou mais, recebe mais. Quem não tem reclamação, quem não tem atraso, quem veio, entende? É uma outra ciência por trás. Por isso que eu volto a bater na tecla que elogiar de novo. A lei, desculpa, eu estou no resfriado forte pra caramba. Na Leila Moraes, cara, não tem que falar nada, nada. Por quê? Hoje ela consegue fazer uma bonificação para os meninos de estacionamento, para as meninas da higienização, para mim, da manutenção, lá eu sou gerente de manutenção, para o pessoal da recepção, o pessoal de vendas e marketing. Então, assim, cara, é perfeito. Eu acho que assim, e ela me ajuda com isso, porque às vezes eu nem tenho tempo de observar algumas coisas e ela pontua. Cara, a gente tem que fazer uma reunião com a Leila, não tem como. A gente precisa chamar ela aqui. Ô, Leila, tá convidada, tô convidando aqui. Porque, meu, é surreal. É surreal. Acho que a equipe que a gente tem hoje se deve a Leila. Falando em Leila e equipe, considerações finais, Geraldinho, para encerrar mais uma paradão entre Leila. Além de pedir a bênção para a Leila. Obrigado, Leila. Eu queria agradecer, né, a Leila. Eu queria agradecer a oportunidade. Obrigado, Douglas, mais uma vez, parceiro. Lá de Sem Palavras. Agradecer a família Medeiros, que também está me dando uma oportunidade fantástica. E todos que eu deixei de falar aqui, gente, me perdoa que eu não lembro todo mundo, mas eu tenho a Mais Físio, eu tenho, enfim, várias pessoas que eu queria agradecer, mas não lembro agora, muita gente. Obrigado pela oportunidade. Não vai maguilar, né? E você, Mestre? Curte, comente, compartilha e faz pix. E compre a caneca, hein? Compre a caneca, ó, já foi aprovada. O pessoal da Zap Fotos agradece. E você, Mestre? Agradecer, obrigado mais uma vez. Tamo junto. Obrigado ao nosso convidado da ocasião. Vamos em frente. Prazer. Família, semana que vem tem uma das brasileiras a disputar o Mr. Olímpia 2025. Aguardem.